Então, pessoal, são 19h41. Queria primeiro aí dar boa noite a todos vocês novamente, né? Caso alguém não tenha escutado aí durante a conexão do áudio, tá bem? Queria agradecer a presença de todos, agradecer o suporte do Túlio, que esteve conosco até agora há pouco, né? Que liberou o ingresso de vocês na sala, tá bem? Externar aí que estou bastante contente com a presença de vocês e com a oportunidade de estarmos aqui conversando, tá bem? Meu nome é Matias, pessoal, como vocês podem ter visto aí já no próprio perfil do Zoom. Meu nome é Matias Schneider-Tessmann, eu tenho a minha formação em economia, tá certo? Trabalho com a parte mais voltada a finanças, também economia agrícola, economia do setor público, naturalmente, né? Nós temos bastante demanda sempre com essas áreas relacionadas ao setor público, então existem bastante trabalho na área, né? Que é também bastante interessante, ok? Eu sou professor do mestrado em Economia do IDP, tá certo? Ministro comumente as disciplinas de técnicas de pesquisa, né? Metodologia científica e a disciplina de macroeconometria. Também sou professor de cálculo 1 na graduação, né? Sou coordenador da graduação em Economia do IDP, tá certo? Trabalho com consultoria também e acaba sendo sempre envolvidas também essas consultorias, né, nessa área de finanças, economia do setor público e coisas nesse sentido, ok? Então, para mim é sempre um prazer, eu estava ansioso já desde a tarde para conversarmos aqui, né? É sempre um prazer falar de academia, falar de pesquisa em economia, tá bem? É bom aproveitar esses espaços, né? Porque assim a gente para de sobrecarregar nossos conhecidos, né? Nossos cônjuges, nossos parentes que não são da economia. A gente aproveita para focar o assunto aqui com pessoas que também possuem interesse nesse tema e, enfim, as coisas se tornam mais eficientes, né? E nós nos tornamos menos chatos aí por parte dos nossos parentes, tá bem? Pessoal, queria pedir aí também a ajuda de vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, fiquem à vontade, tá? Para interromper, falar com o microfone ou até escrever no chat, quem preferir, também quiser ligar a câmera, também será um prazer, ok? Então, com isso, pessoal, minha intenção aqui é conversarmos sobre as técnicas de pesquisa em economia, né? Acho que é um dos principais temas que a gente tem voltado aí à parte acadêmica de economia, né? Porque sem ela a gente não consegue desenvolver os demais temas aí que nós ouvimos falar tanto, né? Sejam eles macro, microeconomia, finanças, economia do setor público, avaliação de impacto, avaliação de políticas públicas, né? São temas aí que ouvimos bastante por parte dos pesquisadores em economia sempre, né? E todas essas áreas, elas estão respaldadas, né, por nossa metodologia científica e a nossa maneira de fazer pesquisa, ok? Eu gosto de aproveitar os espaços sempre para ressaltar o quanto os economistas, né, e quem pesquisa em economia, né, não precisa ter graduação em economia para fazer isso, mas pesquisa usando métodos de economia, né, o quanto a nossa ciência segue um passo a passo, né? O economista trabalhando, ainda que ele não possua graduação em economia, possui em outras áreas, né, ele trabalha com pesquisa naturalmente. Então, já realizei diversas consultorias em assuntos que eu não necessariamente conhecia e nós precisamos aí desenvolver um passo a passo para entender bem desse assunto, para conseguir encontrar uma boa pergunta de pesquisa para solucionar o problema de quem nos contratou, tá certo? Então, essas questões relacionadas à pesquisa em economia, elas reverberam, né, e vão além da academia, da produção de papers, né, de artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso. Elas são também nosso dia a dia como pessoas que trabalham com economia, tá certo? Então, é comum aí no mercado de trabalho nós termos demandas, né, sobre determinados temas em que a gente vai precisar fazer uma pesquisa de mercado. Então, a academia dialoga muito com o mercado de trabalho em economia, né? Não é à toa que economia é uma ciência, né? Tanto que o nome chama ciências econômicas, ok? Então, a gente não consegue descolar da academia, como acontece com algumas outras áreas do conhecimento, tá bem? Então, por isso se faz tão
necessário sempre essas nossas conversas aqui, né? Foi o meu caso, pessoal, o meu caso como economista, eu fui para o mestrado, fui para o doutorado visando aprender melhores modelos, melhores formas de resolver problemas complexos, para, assim, trabalhar no mercado de trabalho como consultor, coisas nesse sentido. Então, acaba que toda essa parte acadêmica ela é muito útil no nosso dia a dia, tá certo? Isso ocorreu com diversos colegas, diversos conhecidos meus que são muito mais experientes, estão há anos aí já no mercado, tá certo? Então, a gente está sempre aí nesse diálogo, ok? Vou compartilhar as lâminas aqui com vocês. Não se assustem com a quantidade de slides, né? A nossa ideia aqui é falarmos sobre as técnicas de pesquisa, tá? Em economia, as mais utilizadas em economia. Mas, para isso, nós precisamos falar de como é feita uma pesquisa inicialmente, né? São tópicos importantes, tá bem? Não tem como nós pensarmos em fazer projeções macroeconômicas, por exemplo, sem entendermos primeiro como funciona a inflação, como existem algumas correlações entre determinadas variáveis macroeconômicas, para aí sim estudarmos de fato a inflação, por exemplo, taxa de juros, PIB, qualquer coisa nesse sentido. E aqui em metodologia não é diferente também, né, pessoal? Porque a gente vai precisar falar um pouquinho de pesquisa no início, falar um pouquinho da pergunta de pesquisa, do tema que a gente vai pesquisar, seja academicamente para a produção de um artigo, seja para prestar consultoria para alguém, por exemplo, né, para algum órgão, enfim, seja para o nosso próprio negócio, ok? E, além disso, a gente precisa também falar da parte metodológica, e aí sim é o nosso cerne aqui da questão. Então, inicialmente, eu vou passar mais rápido essas lâminas iniciais, fiquem aí muito à vontade para me interromper, para conseguirmos aí chegar na parte de metodologia mesmo, né, que são as maneiras, diferentes maneiras de fazermos pesquisa aí em economia e áreas correlatas, né? Quando eu falar em áreas correlatas, pessoal, podem pensar em gestão pública, em administração, finanças, ok? São áreas muito próximas do que é a economia, ainda que possuam aí um certo, algumas pequenas nuances, ok? Então, pessoal, a nossa introdução, né? Qual é a ideia? Qual é o objetivo da nossa metodologia científica? Onde a gente vai utilizar isso aí? Por que utilizarmos, né? Então, pessoal, muitos acreditam, né, que qualquer tema relacionado aí à pesquisa científica vai tratar de questões relacionadas à ABNT, à formatação de artigos, formatação de trabalhos, enfim, conclusão de curso, e isso está completamente errado, né? Até a Alessia está conosco aqui, não sei se vocês viram eu cumprimentando ela logo no início. A Alessia é minha orientanda no mestrado em economia, e ela pode servir aí de testemunha que a gente nunca conversou sobre a ABNT, né? Nós não conversamos sobre formatação, porque a gente estava mesmo preocupado com o tema de pesquisa, maneiras para responder essa nossa pergunta de pesquisa, né? Então, formatação é uma coisa bastante metódica, bastante operacional, que a gente pode resolver no final, quando tudo estiver pronto, né? Então, e também nós não combinamos, né, Alessia? Acho que quem estava aí percebeu que eu fiquei surpreso com a presença dela. Ainda não. Tá lembrando, né, Matias, que a gente esquece. Exatamente. Tá bem, pessoal? Então, vamos seguir. Então, metodologia de pesquisa, técnica de pesquisa não tem nada a ver com formatar trabalho, ABNT, essas coisas que a gente considera chato. Nós também consideramos chatos, né? Mesmo quem trabalha aí com papers, pesquisa, enfim. Ok? Metodologia, técnica de pesquisa tem a ver com resolução de problemas. Ok? Então, a gente vai ter um objetivo mais amplo para essa nossa metodologia, né? Que seria organizar o conhecimento que um aluno, um profissional, adquire e auxiliar ele na criação e estruturação de diversos tipos de trabalhos acadêmicos, ok? A formatação, então, é uma coisa até que pequena, perto do universo que a gente precisa trabalhar num artigo científico, numa pesquisa, ok? Então, pessoal, como a gente vai pensar metodologicamente, né? A gente vai pensar sobre questões, sob óticas racionais, né? Então, a gente vai pensar em sistematização coerente de enunciados fundamentados e passíveis de verificação, né? Sendo obtido mais por intermédio de teorias. Então, utilizaremos teorias para nos respaldarmos e procurarmos a solução desse problema que nos foi proposto, ok? E mais por intermédio dessas teorias e menos
por intermédio do conhecimento comum, né? Que é o nosso dia a dia, enfim, aquelas informações cotidianas que vamos receber, né? Então, por isso é tão importante também a leitura de trabalhos já feitos, né? Enfim, publicados, né? Caso nos contratem para uma consultoria de um trabalho completamente diferente do que nós já executamos anteriormente, nós precisamos entrar nessa literatura, entendermos com quem é especialista nessa área, o que se passa nessa questão, enfim, possíveis influências que o tema acaba recebendo de outros temas, tá bem? Então, nós precisamos, de fato, passar por um processo de imersão, né, no tema em que vamos trabalhar, ok? A aplicação dessa racionalidade nada mais é do que a utilização de procedimentos que possam ser materialmente comprováveis em qualquer trabalho científico, né? E a gente vai ver isso com calma, tá? Precisamos ser objetivos, né? Então, precisamos construir imagens da realidade, né, verdadeiras e impessoais, sendo alcançado, então, caso se ultrapasse os estreitos limites da vida cotidiana e da experiência particular. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu vou tentar me abster de qualquer opinião pessoal inicialmente, né? Então, vou tentar, de fato, começar esse processo de imersão sem nenhum tipo de preconceito com o tema que eu estou trabalhando, e sim, aprendendo conforme os trabalhos que já foram feitos na área, tá bem? A aplicação dessa objetividade, então, é a permanência do pesquisador em seu tema de pesquisa sem ampliar demais o escopo do trabalho científico, ok? Aqui eu preciso eu gosto de aproveitar para um gancho, pessoal, que é muito importante. Quem não está acostumado com pesquisa científica, tende a pensar que abraçar o mundo é algo muito bom, né? Então, por exemplo, vou tentar descobrir como solucionar o problema da, sei lá, desigualdade no mundo, problema da corrupção no mundo, ok? Só que se eu fizer um trabalho em um tema tão amplo, dificilmente eu vou ter fortes evidências a ponto de contribuir para a construção e resolução de fato desse problema. Então, é sempre mais eficiente particionarmos esse problema em que corrupção pode ser um tema, e a partir disso eu vou pensando em subtemas até chegar na minha pergunta de pesquisa, para aí sim eu tentar respondê-la, né? A partir de evidências, claro, para que essa resposta seja bastante robusta a ponto de contribuir para a discussão desse tema, né? Então, cuidado com isso, pessoal, não se enganem. Quanto mais restritiva for nossa pergunta, mais fortes serão nossas evidências. Querem um exemplo? Vamos pensar em agricultura familiar, pessoal, por exemplo. Existe um programa no Brasil que chama PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, certo? A gente pode tentar mensurar os impactos desse programa. Ok, para ver se ele está, por exemplo, sendo vantajoso, se os gastos que estão sendo despendidos para a manutenção deles estão, de fato, trazendo um certo retorno para a sociedade. Bom tema, legal. Vou pensar sobre isso. Aí, pessoal, eu posso pensar numa pergunta de pesquisa. Está valendo a pena o PRONAF no Brasil? Isso é algo muito amplo, né? Quem sabe eu vou restringir o PRONAF para o Distrito Federal, por exemplo. Quem sabe eu tento entender o impacto do PRONAF no Distrito Federal sobre a escolaridade das crianças, dos filhos dos beneficiários. Será que a criança que é filha de um beneficiário do PRONAF, ela está ficando mais tempo na escola? Está tendo mais condições de estudar? Eu já vi trabalhos, por exemplo, que testavam-se os impactos do PRONAF no cotidiano de trabalho das mulheres, por exemplo. Enfim, são particionamentos, né, de perguntas de pesquisa que nós podemos fazer, tá certo? E as nossas respostas, a partir disso, elas são muito mais robustas, né? Se eu fizer um trabalho, me debruçar, tentando entender como esse PRONAF pode estar influenciando na escolaridade das crianças do Distrito Federal, eu vou trazer certamente evidências muito importantes que vão contribuir para o assunto acerca desse tema amplo, ok? Sendo que isso seria muito difícil se eu fosse pesquisar ele de maneira bastante agregada, né? Então, essa é a grande questão, objetividade e delimitação do nosso tema, tá bem? Não podemos esquecer disso. Tá bem? Então, questões de racionalidade, pessoal, a gente pode pensar em diversos temas aqui, né? Conhecimento religioso, se ele é válido do ponto de vista científico, né? A gente já pode afirmar que do ponto de vista científico ele não é válido,
né? Porque é um conhecimento dogmático, independente da religião da pessoa, ela recebe esse conhecimento e não há um questionamento dentro dos próprios resultados, tá? Aqui eu não estou falando mal de religião, eu sou bastante religioso, né? E um adendo, mas é um conhecimento bem diferente do que é o conhecimento científico. A mesma coisa é o senso comum, também sou um amante aí do senso comum, gosto muito de conversar com as pessoas, tentar entender a percepção que as pessoas têm em relação a determinados temas, mas ele é também completamente diferente do que nós precisamos trabalhar cientificamente, ok? Ambos têm dois problemas, que é a questão de testabilidade das afirmações que a gente está encontrando. É possível testar alguma afirmação do senso comum? Na maioria das vezes, não. Do conhecimento religioso também não. Tá certo? Então, essa falseabilidade, né, que a gente pensa sempre no Karl Popper, né, ele não está presente na maioria desses conhecimentos que não são científicos. Tá bem? Então, a gente pode pensar num foco, poderia naquele exemplo ali que eu pensei, Pronaf, né? E aí a gente pode pensar em diversos temas, né? Impactos do Pronaf sobre outros tantos temas, né? Podemos pensar em impacto do Pronaf sobre a fecundidade das famílias, se as pessoas estão tendo mais ou menos filhos, por exemplo, se as crianças estão ficando mais tempo na escola, como eu já falei, se está aumentando a inadimplência desses beneficiários, enfim, são diversas coisas. Podemos pensar também no PIB dos municípios desses beneficiários. Enfim, é um foco, é um tema, e a partir disso nós temos vários subtemas, né? Então, ao longo de nossa vida, se ficarmos sempre na mesma seara de pesquisa, a gente certamente vai ter contribuído muito, né, para solucionar problemas relacionados a esse nosso escopo mais amplo. E aí, o que é essa pesquisa científica, né? Como a gente falou, é a síntese do esforço desse pesquisador e é também, claro, um requisito parcial que a gente conhece, né, para finalizar cursos, né? Sejam de graduação a pós-doutorado, por exemplo. Ok? Ainda que o pós-doutorado não seja um curso. Os trabalhos científicos surgem a partir da necessidade imposta pela competitividade no campo de trabalho, exigindo do homem reflexão, capacidade de expor ideias e habilidade para compor suas propostas ou mesmo seus projetos vinculados ao cotidiano comunitário e profissional. A gente vai pensar aqui, pessoal, muito na ótica do projeto científico, em que, para pensarmos, vamos seguir adiante com a pesquisa, é muito importante colocarmos o nosso planejamento no papel. Esse planejamento posto no papel acerca do nosso trabalho científico não deixa de ser um projeto, ok? É como pensarmos em uma empresa, né? Antes de fato, corrermos atrás de crédito, contratarmos funcionários, a gente faz um plano de negócios, né? Então, o projeto, ele dialoga da mesma forma com a pesquisa, assim como um plano de negócios, né? Enfim, para algum empreendimento que vocês forem ter, ok? Então, o que é pesquisar, pessoal? É a maneira de buscar respostas para questões propostas pelo pesquisador, tá bem? E nunca esqueçam o quanto isso dialoga com o mercado de trabalho, tá bem? Economistas, pessoas que trabalham com economia, elas estão fazendo isso diariamente, né? Elas estão sendo demandadas para fazer isso diariamente, não só para concluir cursos, ok? A pesquisa científica, então, pessoal, é a concretização de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia estabelecidas pela ciência. É isso que a gente está tentando conversar aqui, né? Nós temos normas dentro da ciência econômica e nós vamos utilizar dessas normas, desse passo a passo, para responder uma pesquisa, aliás, uma pergunta que nos foi demandada ou que nós tenhamos interesse. Tá bem? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à vontade aí para me interromper, por favor. Acho que quanto mais a gente conseguir conversar, mais interessante fica aqui, tá bem? E aí, pessoal, a pesquisa científica ela é também um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo encontrar respostas aos problemas que são propostos, tá bem? É necessária quando não há resposta para o problema ou quando as respostas estão dispersas, sendo necessária sua junção em um corpo científico sistemático e coerente. O pesquisador é quem está disposto a iniciar uma pesquisa, que está disposto a cumprir esses requisitos, fazer esse passo a passo para conseguir alcançar seu objetivo de responder essa pergunta, contribuir para um tema mais amplo, para uma literatura, ok?
O que é necessário, pessoal? Isso faz parte também do nosso planejamento, do nosso projeto de pesquisa, né? Vamos pensar em um plano de negócio. Vou abrir uma empresa, uma marca de joias, por exemplo. Né? O que eu vou precisar? Vou precisar de obra-prima, né? Vou precisar mapear fornecedores, precisar mapear logística, a questão de entrega dos meus produtos, vou precisar mapear crédito. Na maioria das vezes, nós precisamos de crédito para abrir um negócio. Então, isso nós fazemos já desde o início, quando estamos pensando no nosso projeto de pesquisa, né? Antes de dar o pontapé inicial. Ok? Então, a gente vai identificar recursos que serão necessários, as próprias qualidades nossas, né? Dependendo do tipo de metodologia, se nós temos condições de trabalhar com elas, se temos também questões de até infraestrutura, vamos chamar assim, né? Acesso a determinados softwares, por exemplo, determinadas bases de dados, se elas existem ou não. E, claro, não podemos nunca esquecer da noção clara do tempo. Ok? Se eu tiver um espaço muito curto para prestar uma determinada consultoria, de repente, um método mais avançado para responder a pergunta que me contrataram para responder, eu não consigo utilizar em determinado período, por exemplo. Talvez eu precise utilizar uma metodologia um tanto mais simples para que eu consiga finalizar meu trabalho no tempo necessário. E a gente pode pensar isso quando estamos falando de cursos, por exemplo. Né? Se vocês tiverem que fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, para tentar uma bolsa de pesquisa num fundo de amparo à pesquisa, enfim, órgãos até governamentais que fomentam aí a ciência. Vocês vão ter um certo tempo, um período pré-determinado para concluir a pesquisa de vocês e então seguirem aí recebendo os valores previamente acordados, ok? Então é necessário pensar no tempo sempre. Será que eu consigo finalizar isso até o término do meu contrato? Então não podemos esquecer esse ponto aí, tá bem? Quando começamos esse planejamento da nossa pesquisa. Tá? Aqui temos algumas qualidades pessoais do pesquisador, né? Perseverança e paciência, eu acho que é a maior delas, ok? Né? Disciplina, naturalmente, como quase tudo que a gente faz na nossa vida, né? Curiosidade, naturalmente, para buscarmos aí essas respostas. Então, pessoal, vamos seguindo aqui as coisas que eu já comentei, né? Então, perguntas importantes que nós precisamos fazer sobre o nosso projeto de pesquisa, que é esse planejamento, é quem vai fazer, o que vai fazer, onde vai fazer, quando, por quê. E aí que tá, pessoal, esse porquê é muito importante, né? Por que eu estou aqui alocando o meu tempo para pesquisar determinado tema, né? Por que alguém me contratou para fazer isso? Por que, ao invés de pesquisar o tema X, eu não estou pesquisando o tema Y? Sob a ótica W, ao invés da ótica Z. Tá bem? Então, esses questionamentos são sempre muito importantes que nós façamos no início do nosso trabalho. Tá bem? O projeto de pesquisa, como eu falei, é esse planejamento, é o colocar no papel, né? Qual será o nosso plano, nosso método de avanço do que estamos nos propondo a fazer, na verdade. Perdão. Tá bem? É o nosso planejamento. E aí, pessoal, eu vou precisar ser um pouco mais breve agora no início para que nós consigamos chegar aqui em tempo hábil à parte mais voltada às técnicas mesmo. Tá? As funções do projeto a gente já conversou, tá bem? As dimensões do projeto, acho importante falarmos aqui, dimensão técnica, pessoal, que são dimensões técnicas, né, na verdade, são regras reconhecidas como científicas para a construção de um projeto, ok? Dimensões ideológicas é diretamente relacionada com as escolhas pessoais do pesquisador, né? Então, o quanto ele está disposto a se desprender de concepções prévias, por exemplo, ou aprender coisas que talvez não sejam tão agradáveis, descobrir coisas que não são tão agradáveis, ok? Né? E dimensões científicas propriamente, né? Que articula as duas dimensões anteriores, né? Permitindo que a realidade social seja reconstruída enquanto objeto do conhecimento, né? Vamos partir disso fazendo testes. Ok? E aí, pessoal, nós vamos pararmos para pensar, né, antes de chegarmos nas técnicas, né, quais são os tipos de projeto que a gente tem que fazer, né? Que tipo de planejamento de pesquisa existentes que nós temos aí a possibilidade de utilizarmos, né? Então, nós temos projeto de pesquisa. Ok. Esse projeto de pesquisa, pessoal,
Vejam que aqui já há um diálogo com o cerne da nossa noite, aqui da nossa conversa, tá? Pesquisa de campo, pessoal, pesquisa empírica, tá bem? Por outro lado, existe a pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo, que é a pesquisa empírica, ela está dividida em três, ok? Que é a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa experimental, ok? Aqui eu estou dando um insight inicial para mostrar onde nós vamos chegar. Vejam que essas são as técnicas, a maneira mais comum que nós vemos de resolução de problemas através de um economista, de pessoas que pesquisam em economia. Eu acho meio restritivo falar economista, porque a gente tem essa questão do, enfim, ser sócio de um determinado órgão, enfim, tá bem? Mas pessoas que utilizam o método científico do economista, tá? É delas que eu estou falando aqui, independente da graduação que elas fizeram. Tá bem? Então, eu tenho uma pergunta de pesquisa. Como eu vou responder essa pergunta de pesquisa? Muitas vezes a pesquisa bibliográfica pode me ajudar, né? Vamos supor que eu tenho uma padaria, ok? E eu contrate vocês para me ajudarem a tomar a decisão aí se eu vou utilizar um determinado tipo de trigo ou outro para fazer o meu pão. Vocês economistas não sabem nada de trigo, mas vocês podem responder essa pergunta para mim, não podem? Ingressar e fazer uma espécie de imersão na literatura sobre trigo pode me ajudar bastante a responder essa pergunta. E me dizer assim, pô, Matias, utiliza na tua padaria um determinado tipo de trigo aliado a um determinado tipo de componente químico que vai ficar muito bom o teu pão. Vocês não precisam entender muito de trigo. Vocês vão aprender aos poucos, né? Lendo muito na literatura, encontrando evidências para conseguir me responder essa pergunta e, de fato, me entregar um produto e eu fazer uma boa escolha também na hora de investir meu dinheiro no trigo, ok? Por outro lado, pessoal, nós temos a pesquisa de campo, que muitas vezes ela é possível de ser feita, tá? É o que nós buscamos fazer na maioria das vezes. E essa pesquisa de campo, né, naturalmente, quando estamos falando de economia, a gente para pensar na pesquisa experimental. O que seria a pesquisa experimental? A gente vai ver com calma daqui a pouco, tá? Mas a grande diferença da pesquisa experimental é que nós fazemos experimentos entre variáveis, ok? Vamos imaginar que o economista, pessoal, ele é chamado de cientista sem jaleco branco, né? Vocês devem ter ouvido isso já. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está num laboratório, ele não consegue controlar determinado vírus sobre determinado animal, por exemplo. A gente pode imaginar aí um biomédico, né, fazendo testes aí com ratinhos, enfim, coisas nesse sentido, né? Na economia a gente não tem esse jaleco branco, eu não consigo fazer simulações reais, né, para tentar verificar impactos e respostas de determinados experimentos, enfim, determinadas ações que eu estou buscando fazer. Então, o que a gente vai fazer? Na maioria das vezes, nós precisamos precisamos buscar bases de dados confiáveis, né, dos temas que nós temos interesse, e a partir disso nós fazemos confrontos entre as variáveis, né? Então a gente pode pensar em questões macroeconômicas, que eu acho que está mais claro no nosso dia a dia. Legal. Minha inflação está muito alta no meu país. Vamos fazer simulações aqui com a minha taxa de juros para ver o quanto ela vai responder, o quanto ela vai influenciar na minha inflação. Ok. Tem a inflação também como o meu grande problema. Beleza. O quanto os avanços, mudanças no PIB podem influenciar a minha inflação. Então, percebam que a gente está isolando duas variáveis, né, buscando isolar duas variáveis, né, que seria a PIB e a inflação, né, e a partir disso, a gente consegue fazer simulações para ver como a nossa variável controlada responde aos estímulos da nossa variável de controle, por exemplo. Ok? Então, esse é o nosso grande trunfo aqui. Eu acho que o grande trunfo do economista, da pessoa que pesquisa em ciências econômicas, tem em relação às demais ciências, e aí eu não estou falando que ela é melhor, tá? Longe disso, mas eu acho que é a nossa grande particularidade, que é a maneira que nós construímos de fazer esse confronto entre variáveis que não são facilmente manipuláveis, ok? Além disso, nós temos também a pesquisa descritiva e a pesquisa exploratória, né? Que basicamente são trabalhos
de campo, como o próprio nome diz na lâmina, né? Mas não há esse confronto, não há inferência, né? É basicamente um mapeamento do que nós encontramos como evidência, ok? Então, lembrem sempre que a pesquisa experimental é a grande cereja do bolo da nossa área, tá bem? Vamos selecionar aqui para chamar, ok? Pesquisa experimental. Tá bem? Então, a pesquisa bibliográfica nada mais é do que imergirmos aí numa literatura, né? Para aprendermos muito sobre ela e, a partir disso, utilizarmos esse conhecimento que adquirimos, desculpa, para responder essa pergunta. Ok? A pesquisa de campo, a gente vai fazer um contato maior, né, com uma determinada população pesquisada, né, com um determinado problema social, por exemplo, com uma determinada série de documentos, para entender mais a fundo como esses insights que tivemos, essas informações que encontramos, podem nos ajudar a responder nossa pergunta. Tá bem? Pesquisa exploratória é algo muito parecido. A gente vai fazer de fato, uma exploração, utilizando determinados métodos possíveis, né? Pesquisa documental, pesquisa com pessoas, para, a partir disso tudo, nós também tentarmos responder nossa pergunta de pesquisa, ok? Chegarmos a uma determinada conclusão. Matias, Sim? no caso, eu pretendo entrar em contato com duas associações, Uhum. né? Então, já é uma pesquisa de campo, mas não é com várias pessoas, não vou ter contato com de questionário, mas aí já eu enquadro aí na pesquisa de campo, no caso, na exploratória ou alguma daquelas outras lá? Eu pensaria na pesquisa exploratória, né, para esse teu caso, porque tu está de fato explorando, né, tu está buscando opiniões, né, buscando insights das pessoas que são usuárias do tema que tu está utilizando para tua pesquisa, né? Então tu vai usar insights que elas dados e os insights delas. Exato. Então tu vai utilizar do que elas te fornecerem para tentar responder a tua pergunta de pesquisa, né? Então eu enquadraria ela aqui como pesquisa exploratória mesmo, tá bem? E claro, lembrando que uma pesquisa bibliográfica ela sempre é necessária em qualquer tipo de trabalho que nós façamos, né? Que existe até uma seção própria em cada trabalho científico, cada artigo científico, né? Para revisão de bibliografia, por exemplo, a de revisão de literatura, ok? Então, a gente não tem como fugir da pesquisa bibliográfica. Nós precisamos também, mesmo que façamos pesquisa experimental, ingressarmos nesse tema, entendermos bem como esse tema se desenvolveu, os insights que a gente pode adquirir lendo sobre ele, isso tudo sempre lendo trabalhos que já foram feitos. Tá? Então, a gente não consegue nunca fugir da pesquisa bibliográfica, tá bem? Certo. Pessoal, então, deixa eu ver o chat aqui. Pode sim, Márcia, pode sim. A pesquisa bibliográfica, existe uma área que chama cientometria, não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma parte da ciência que ela faz pesquisa sobre a literatura, né? É uma ciência que pesquisa a literatura, né? Infelizmente, eu estou com um artigo até numa revista bem legal que chama Scientometrics, vocês pediram revisões bem simples para a gente. Pena que não deu tempo dele ser aceito aí antes dessa nossa conversa, né? Seria bacana contar para vocês, né? Mas o que a gente fez? Nós utilizamos dados de autores da literatura internacional de finanças. E a partir disso, nós conseguimos mapear quais são as maiores redes de interação entre esses autores, né? Então, existem bases de dados aí, a gente está utilizando teoria de grafos, né, para fazermos aí, buscarmos essa interação. Tudo isso pesquisando sobre a bibliografia em finanças, no caso, né? Como se desenvolveu essa literatura. Mas sim, tu pode usar, tá bem? Não sei se eu fui claro na resposta, Márcio. Fico aguardando aí também teu feedback, enfim, qualquer tipo de esclarecimento que tu queira, ok? Então é bastante legal mesmo, caso
tu consiga imergir bem num conteúdo, bem numa literatura, a ponto de verificar parâmetros, transformar isso de certa forma em dados, né? E a partir disso também ajudar a responder a tua pergunta de pesquisa. Foi um pouco do que a gente tentou fazer, né? Com esse exemplo aí que eu tentei buscar, né? Infelizmente o paper não foi aceito ainda, se for aí, vou comemorar bastante, porque de fato é uma grande revista internacional. Ok? A pesquisa, então, descritiva, ela visa descobrir e observar fenômenos, né? A pesquisa descritiva, assim como a bibliográfica, ela também acaba estando dentro da nossa pesquisa experimental, que a gente usa mais em economia, ok? Por que que ela está dentro, pessoal? O que que é comum, né? Nós, num trabalho científico, nós vamos fazer essa imersão na literatura, ainda que não tão grande quanto uma pergunta em que um método para responder essa pergunta seja puramente bibliográfico, mas nós vamos precisarmos nos contextualizar bem essa literatura, onde nós estamos, quais são os principais desafios, então eu preciso ler vários trabalhos, ok? A partir disso também, dentro da minha pesquisa experimental, eu também apresento dados descritivos das minhas variáveis na maioria das vezes, né? Então, por exemplo, se eu, de novo, vamos trazer aquele confronto entre PIB e inflação, ou taxa de juros e inflação. Legal. É muito bom eu descrever para vocês, meus leitores, vou chamar assim, como se comportou a inflação nos últimos 20 anos. Então, eu vou traçar um gráfico, como ela se comportou, qual foi a média de inflação mensal que nós tivemos, qual foi a média de inflação anual que tivemos. Vamos traçar uma curva de PIB para vermos como se comportou o PIB. Então, isso não deixa de ser uma pesquisa também descritiva, ainda que menor, dentro da pesquisa experimental, que é a nossa grande cereja do bolo, digamos assim, nosso grande diferencial, ok? Então, pessoal, é muito comum, vocês vão ver na maioria dos trabalhos, né, vocês vão ver aí essa descrição das variáveis que a gente está trabalhando para responder a nossa pergunta de pesquisa, ok? Então, a gente vê muito média, né? Média de como se comportou nossa variável, o mínimo que ela bateu. Então, eu poderia pensar aqui, estou tentando trabalhar com o preço do petróleo, né? Então, qual foi o valor mínimo do preço do petróleo aí nos últimos 20 anos, que é meu período de análise? Qual foi o valor máximo? Qual foi a média? Qual foi o desvio padrão da média? Ok? Então, é sempre importante nós fazermos essa descrição das nossas variáveis, né? Então, a gente está exatamente examinando o fenômeno e, assim, descrevendo ele de forma integral, né? Podemos comparar com outras variáveis, né? Com outros fenômenos também, ok? Então, pessoal, o que nós temos aqui no nosso projeto de pesquisa? Lembrando que é nosso plano, né? Nosso plano de negócios aqui para o nosso trabalho. Então, nós vamos ter a nossa introdução, pessoal, e a nossa introdução ela vai ser composta por diversos subtópicos, ok? O primeiro deles, ele está presente em todos os tipos de projeto de pesquisa, seja bibliográfico, exploratório, descritivo, experimental. É a definição e contextualização do tema, né? Então, vejam, eu vou tentar ser breve aqui, tá, pessoal? Estou cuidando do relógio. Não vou tomar a noite toda de vocês, tá? Nós vamos ter a definição e contextualização do tema em todos os trabalhos que nós vamos desenvolver, tá bem? O que é essa contextualização do tema, pessoal? Vamos passar aqui. Ela é a primeira sessão, né? Aliás, a introdução é a primeira sessão, né? E essa contextualização do tema, ela vai trazer aonde nós estamos, né? Em que lugar eu estou? Né? Vamos falar de inflação e PIB? Podemos falar de inflação e PIB. Mas, enfim, onde eu estou tratando e estou analisando esse PIB? É sobre o Brasil? É sobre os BRICS? É sobre determinado estado da Federação Brasileira, por exemplo? Ok? Então, eu vou trazer essa contextualização do meu tema para dentro do meu trabalho. Ok? Nessa parte de contextualização, é comum e bastante eficiente trazermos já citações de trabalhos anteriores, né? Então, podemos pensar em uma afirmação, né? Que a inflação brasileira vem
enfim, decrescendo no final da década de 2010, né? E teve uma pequena subida teve uma subida substancial por conta da pandemia no início dos anos 2020, e aí eu coloco ali entre parênteses quem foram as pessoas que já publicaram, já fizeram essas afirmações antes de mim. Então, eu estou trazendo também a literatura já na minha contextualização do tema, para fazer esse embasamento inicial, mostrar para o meu leitor, né, para o meu examinador, enfim, para o meu patrão, enfim, meu contratante, né, em que pé estamos, onde nós estamos, ok? E aí, pessoal, aqui a gente tem aqui até também algumas formas de começar introduções, né? Eu não sei como vocês estão escrevendo, eu sou uma pessoa que, enfim, tem dificuldades de escrita, né? Então, geralmente aquele pontapé inicial dos meus parágrafos, eles demoram a sair, então aqui temos alguns exemplos interessantes para começarmos esses parágrafos, né? Então, uma das mais importantes discussões da atualidade, uma boa forma de começar. Nos últimos anos, observa-se o crescimento, seja lá do que nós estamos trabalhando, tá bem? Sem querer, eu acabei de falar, né, que nos últimos anos a gente teve um aumento da inflação, né? Então, poderia ser um exemplo também, tá bem? Muito tem se discutido, é de conhecimento geral, no Brasil é comum, enfim, são várias formas aqui que a gente pode pensar para começar, né, ter esse pontapé inicial da nossa introdução, do início dos nossos parágrafos, ok? Então, a gente vai precisar, nessa introdução, descrever o problema do estudo, né? Inserindo o assunto em formato coerente e lógico. Claro, a gente não pode deixar as ideias dispersas, né? A gente precisa conectar nossos parágrafos, conectar nossas sentenças dentro dos parágrafos, né? E aí, claro, quanto mais nós tivermos citações e pesquisas já bastante citadas, bastante corroboradas na ciência como um todo, mais robusto ficam nossas afirmações, né? Então, eu estou dizendo aqui que a inflação cresceu substancialmente com o Covid-19 a partir do início dos anos 2020. Ok. E aí eu falo o nome de 5 autores que já publicaram trabalhos importantes falando sobre isso. Então, não está saindo da cabeça do Matias. Está saindo da própria literatura sobre inflação, por exemplo. Então, a gente vai trazer breve apresentação de ideias, né? Mas sempre lembrando que a gente vai ter a parte de fundamentação teórica, onde temos a nossa revisão de literatura, uma sessão própria para ela, tá bem? Então, não precisamos exagerar aqui. Nós temos, a maioria das vezes, introduções nos trabalhos científicos com cerca aí de 1,5 página, 2 páginas, ok? Então, não podemos exagerar aí com essa discussão, ela não pode ser muito aprofundada, ela tem que trazer uma breve contextualização para mostrar para o nosso demandante onde nós estamos e o que estamos fazendo, ok? Vamos lá, fique à vontade para me interromper. Então, algumas dicas, pessoal, tomarmos cuidado aí para não perder o foco, né? Deixar o texto disperso. Isso é natural com pessoas que entendem muito previamente do tema que elas estão escrevendo, ok? Porque isso é muito comum, pessoal, por exemplo, em cursos de MBA, por exemplo, cursos de mestrado profissional, em que pessoas que vão pesquisar já têm uma grande vivência no tema que estão pesquisando. Então, elas tendem a colocar muitas experiências, tá? Isso é muito bom, tá? Mas é preciso tomar cuidado para que não fique disperso, né, esses insights que são ali inseridos, ok? Então, isso é mais comum em pessoas que estão já há muitos anos trabalhando com o tema que elas estão pesquisando, tá bem? Temos que tomar cuidado aqui com a escrita para que ela seja na terceira pessoa do singular, né? Nunca usar a primeira pessoa do singular ou do plural. A gente tem que cuidar também, claro, com chavões ou gírias, né? Isso serve para relatórios técnicos, enfim, tudo na nossa vida profissional e na pesquisa não é diferente, né? Tomarmos cuidado aí também com questões, expressões de linguagem mais coloquial, enfim, coisas nesse sentido. Tá bem? Temos que tomar cuidado, né, para não começarmos a introdução com a mesma frase do título, né, sair mais criativos com isso. Cuidarmos com frases muito longas, né? A literatura científica, ela costuma ter bastante cuidado com isso, né? Parágrafos muito grandes ou muito pequenos, né? Temos que ter cuidado aí para haver uma parcimônia, né, com o tamanho dos nossos parágrafos, tamanhos das nossas sentenças, tá? Tentarmos deixar os textos mais claros possíveis e mais diretos possíveis,
tá bem? E aí, pessoal, essa ideia da contextualização eu já trouxe para vocês, né, inicialmente, que é mostrar para o nosso demandante onde nós estamos, né, quais são os pontos importantes que estão sendo discutidos, ok? E aí, a gente vai falar do nosso tema de pesquisa, né, pessoal? Vamos pensar aqui, o que vai definir o meu tema de pesquisa, né? Vamos supor que vocês não foram contratados por ninguém, né? O Matias não chegou e disse assim, ó, quero saber qual trigo eu vou usar para produzir meu pão na minha padaria, né? Ninguém contratou vocês para dizer como vai estar a inflação daqui a um tempo. Vocês podem escolher qualquer coisa para vocês finalizarem um curso, enfim, desenvolverem um trabalho científico para sinalizar para o mercado. Isso existe bastante, né? Aproveitando aí o adendo, né? Então, o que vocês vão levar em consideração para escolher esse tema, né? Desenvolvimento teórico, o quanto esse tema está desenvolvido, né? Como eu vou ter acesso às informações, né, desse determinado tema. Os valores do pesquisador, né? Temos que tomar cuidado aí para não pesquisar o que amamos muito ou o que odiamos muito, né? Então temos que também nos desprender um pouco disso, ok? Né? Temos que pensar também ou definir o tema nos problemas nas áreas do conhecimento, né? Quais são os problemas que ainda existem nas áreas do conhecimento, né? Perguntas a serem respondidas, porque o nosso trabalho também precisa ser interessante para que nós nos mantenhamos motivados, para que as pessoas queiram ler nosso trabalho, sejam, de certa forma, demandado o nosso trabalho, né? As recompensas sociais também que esse trabalho pode trazer, né? Vejam que bacana se nós descobrirmos que aumentar o crédito do Pronaf pode aumentar o tempo das crianças, dos filhos dos beneficiários, né? Das crianças na escola. Então, isso pode ser uma recompensa social bastante legal, né? Trazermos evidências dizendo para os formuladores de políticas públicas, caramba, ó, podem investir mais em Pronaf, que isso está trazendo um bom retorno, as crianças estão ficando mais na escola. Legal, né? E tem o lado contrário, que também é legal, né? Digamos que eu vá descobrir, por exemplo, que o próprio Pronaf, ele não está trazendo benefícios para os seus beneficiários, então, talvez a gente esteja gastando sem ter uma recompensa, né? Uma recompensa social. Então, essas questões sociais são importantes, né? Elas vão nos manter motivados, né? E também, claro, as considerações práticas, né? Que eu acho que é um dos principais pontos aqui que temos na lâmina, né? Se eu encontrar determinada resposta, isso vai me ajudar? Vai me ajudar profissionalmente, de repente? Vai ajudar meu colega de trabalho, a instituição que eu trabalho, né? Vai ajudar a pessoa que está me contratando, de repente? Se eu trazer dessa forma o tema que ele me pediu para pesquisar. Então, são coisas que a gente precisa refletir. Isso faz parte, né, daquele nosso planejamento inicial, né, que compõe o nosso projeto de pesquisa. Tá bem? Então, eu acho que eu já falei da maioria dessas questões, né, olhando ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos nos trabalhos que a gente vai fazer, né? Cuidarmos com excesso de gráficos, excesso de figuras, cuidarmos com a desconexão dos parágrafos, das ideias, principalmente, né? Que a gente já falou ali quando tratamos da contextualização, né? Cuidarmos, principalmente, pessoal, que sabe muito de um determinado assunto, cuidarmos para não nos aprofundarmos demais, né? Então, perceba, uma pessoa que foi a linha de frente da Caixa Econômica Federal na, enfim, implementação do Minha Casa Minha Vida, né? Vocês conseguem imaginar o quanto essa pessoa entende desse tema, né? Então, ela precisa tomar cuidado, caso ela vá fazer um trabalho sobre Minha Casa Minha Vida, para que isso não se torne exaustivo, para que não haja desconexão, dela trazer uns insights, às vezes, que não tem tão a ver com os demais, ok? De novo, pessoal, é muito bom nós pesquisarmos algo que nós já conhecemos bem, tá? Só temos que tomar alguns desses cuidados aqui, ok? Eu não estou dizendo para ninguém pesquisar algo que sabe muito, não é isso, tá? Então, a gente vai pensar também na relevância operativa do que a gente está fazendo, observar a relevância contemporânea. De repente, pessoal, não é interessante eu perder aqui um certo tempo, né? A gente sabe que tempo é dinheiro, e dinheiro é bem-estar também, né?
Por exemplo, não vou deixar de dormir para pesquisar um tema que já foi respondido, a literatura já corroborou na década de 30, ou para um problema que não existe mais, né? Que já foi resolvido, além de ter sido respondido, ok? Então, essa questão contemporânea é importante também, né? Isso vai nos ajudar a nos mantermos motivados, né? Lembrem que trabalho científico, pesquisa, enfim, as duas grandes palavras são perseverança e paciência, né? Eu ressaltei aquela hora que apareceu na nossa lâmina aqui, tá? E temos que pensar também na relevância humana, né? Que a gente já falou. Então, vamos pensar aqui em exemplos de temas amplos e vagos, né? Que não são recomendados. Por exemplo, finanças públicas, né? Puxa, é um tema muito grande, que nem aquele tema lá que eu dei de Pronaf no início. Corrupção, lembram? Corrupção, enfim, que mais que eu pensei? Desigualdade social, enfim. Tá? São temas muito amplos e vagos, a gente precisa delimitar melhor, né? Então, poderíamos trazer aqui finanças públicas, a política orçamentária no Brasil. Vejam, quanto a gente já delimitou. Nós já reduzimos esse escopo, né? Então, a gente precisa cuidar, né? Para iniciar essa contextualização do tema pelo cenário macro, né? Enquanto nós somos desenvolvendo o nosso trabalho, o nosso texto, para que as nossas ideias vão afunilando. Então, eu começo falando da inflação no mundo, de repente, depois eu falo da inflação na América Latina, depois na América do Sul, depois no Brasil, depois no Distrito Federal, que é meu ser, que é o meu tema, a pergunta que eu quero responder, ok? Então, a gente começa pelo macro e vai aos poucos afunilando, ok? Então, pessoal, vamos aqui, temos alguns exemplos, agricultura familiar, né, um possível tema, né? Análise da produtividade da agricultura familiar no Cinturão Verde da Grande São Paulo, né? Vejam como ele está delimitado. O assunto é crédito agrícola. O tema é o papel do Ebronaf, né? Como ele está, talvez, né, gerando aumento de renda das populações rurais, ok? Tá? Aqui tem diversos exemplos, não vou ver eles todos, a gente tem, infelizmente, tá? Eu juro para vocês que eu gosto muito de conversar sobre isso, então eu tenho que tomar cuidado e ficar olhando para o relógio toda hora, tá? Mas, infelizmente, eu não consigo falar de todos eles, porque a gente tem que focar aqui no nosso cerne da questão. E temos um tempo também pré-estabelecido, né? E aí, pessoal, esse tema de pesquisa, ele não possibilita ao pesquisador determinar como será a sua investigação, né? Qual a população a ser pesquisada? Quais os dados a serem coletados e quais os procedimentos analíticos que serão adotados? Tá? Então, primeiro eu vou pensar no tema, depois eu vou buscar como eu vou afunilar, né, lapidar uma pergunta de pesquisa para contribuir para a literatura desse tema, para entregar um resultado para a sociedade, para quem me contratou, enfim, até um resultado pessoal, né? E quais são os passos a passos que eu preciso seguir para conseguir responder isso, né? E aí que a gente vai parar para pensar em técnica de pesquisa, né? A gente vai parar para pensar em base de dados, softwares que eu vou precisar utilizar, por exemplo, se eu vou precisar usar questionário, se eu tenho dinheiro ou não para fazer esse questionário, se eu tenho contato, por exemplo, que a Alessia trouxe ali o nosso exemplo, trouxe um exemplo, desculpa, se eu tenho um contato com alguém dessa associação que poderia me ajudar com alguns insights, né? Isso tudo deve ser planejado inicialmente. Então, a gente precisa formular um problema de pesquisa para começarmos, né, a busca por contribuição de um determinado tema, tá bem? Então, percebam que o problema de pesquisa, pessoal, vejam onde a gente está. Tem um vermelhinho ali sinalizando, tá? A gente falamos um pouquinho de definição e contextualização do tema, tá? E ela está presente em todos os tipos de projeto, todos os tipos de pesquisa, né? Bibliográfica, exploratória, descritiva e experimental. O problema de pesquisa, ele tem que estar presente em todos os 4 também, ok? Então, vamos falar rapidinho aqui do problema de pesquisa, pessoal. O que é o problema científico, né? Toda a pesquisa, ela se inicia a partir de um problema, alguma curiosidade, né? Eu acho muito legal, por isso que eu brinco, né? As pessoas que convivem demais comigo, elas reclamam, mas eu estou sempre tentando achar explicação para coisas simples do cotidiano, assim, né? E aí eu fico alugando todo mundo à minha volta, né? Explicando aí, tentando desvendar, né, o porquê que as coisas acontecem, né? Esses dias uns amigos meus estavam meio bolados comigo aqui na minha cidade. Eu estou no interior do Rio Grande do Sul agora, né? Visitando meus pais.
ia ter uma praia aqui na Lagoa dos Patos, né? E eu estava tentando entender por que a praia enchia em determinado dia, em um determinado local na sexta-feira, e por que ela enchia, ficava com a maior concentração de pessoas em outro local no sábado, né? Então, veja, eu ficava, ao invés de ficar conversando sobre futebol, eu estava lá sozinho, pensando, né? Por que será que isso acontece, né? E a maioria das pessoas não está interessada em entender isso, né? Mas é isso, pessoal, são curiosidades, coisas que, de certa forma, aí nos tornam inquietos, né? Que podem ser bons instrumentos, né, para formalizarmos aí perguntas de pesquisa. De novo, pessoal, paciência e perseverança que são as nossas principais palavras. Então, a gente precisa gostar do que está pesquisando, se nós tivermos escolha, né? Porque a gente vai precisar de motivação, né, para que nosso interesse não caia ao longo desse período, né, e nós possamos seguir trabalhando, ok? Então, o problema pode ser uma curiosidade, né? Eu acho que, assim, o principal adjetivo que a gente pode tratar relacionado a problema de pesquisa é curiosidade mesmo. Por que tal coisa acontece? Né? Não sei se vocês já ouviram falar dos livros Freakonomics, Super Freakonomics, é muito legal, assim. Eles usam teorias econômicas para responder coisas muito simples do cotidiano, né? Por que os pais atrasam para buscar os filhos na escola e quando cobram uma multa, esse atraso aumenta ao invés de diminuir? Né? São coisas muito simples, procurem, quem não conhece, é um livro fantástico, assim, a gente chega a vibrar lendo. Tá? Então, é isso, pessoal. Problemas do nosso cotidiano são boas fontes de inspiração. Tá? Mas, no entanto, nem todo problema é passível de tratamento científico. Né? Às vezes, a resposta que eu encontrar, ela pode ali me suprir pensando, caramba, onde é que eu vou para a praia hoje? No lugar X ou no lugar Z? Né? Mas isso não é uma resposta necessariamente robusta a ponto de eu dizer para todo mundo fazer a mesma coisa, a ponto de se desenvolverem políticas públicas com base no insight que eu tive. Né? Vejam que isso não é um problema sério para mim naquele momento, ok? Então, nós precisamos, sim, para que nossos insights, nossos resultados sejam encarados de maneira com muita seriedade, a gente precisa também de um tratamento muito sério, né? Não é em 2 minutos, 10 minutos que eu vou responder uma pergunta importante, né? Então, eu preciso também que esse problema seja passível de tratamento. O que isso quer dizer, pessoal? A gente vai precisar, para realizar uma pesquisa, verificar se o problema cogitado se enquadra na categoria científica. O que isso quer dizer na prática? Como a gente vai fazer? Existem problemas de engenharia e problemas de valor, por exemplo. Né? Vamos pensar num problema de engenharia. Como fazer para melhorar os transportes urbanos? Né? Eu consigo testar isso cientificamente? Eu consigo, de repente, trazer isso como um tema e testar os resultados de alguns tipos de transportes urbanos, de repente, de algumas mudanças. Aí eu posso contribuir para esse tema. Mas esse problema não é um problema que eu posso tratar cientificamente. Né? O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda? Né? Como aumentar a produtividade do trabalho? Vejam quanto são problemas muito amplos, problemas difíceis de responder e principalmente de testar. Nenhum destes se constitui rigorosamente um problema científico, porque a forma como são propostos não possibilita a investigação segundo métodos próprios da ciência. Né? Tratam-se de problemas de engenharia, pois se refere a como fazer algo de maneira eficiente. Então, eu teria que ver isso de maneira diferente para testar cientificamente. Né? A ciência ela pode fornecer sugestões e inferências acerca das possíveis respostas, né? Mas não responder diretamente esse problema. Eu consigo contribuir para a discussão desse problema, cientificamente, mas não responder ele. Ok? Vamos supor que a gente tenha... Vamos trazer para a lâmina anterior, pessoal, só para divagarmos aqui um pouco. Né? Transportes urbanos. A gente sabe que temos mudanças, às vezes, no trânsito. Na minha cidade, agora, como eu acabei de falar, mudou lá, colocar uma ciclovia. Será que vai melhorar os transportes urbanos? Tá? Daqui a um tempo, talvez 2, 3 anos, eu posso fazer uma pesquisa científica para tentar entender se aquela ciclovia ela contribuiu para o número de acidentes no trânsito, de forma generalizada. Aí eu vou contribuir para essa discussão. Mas eu não estou respondendo necessariamente como fazer para melhorar os transportes urbanos.
ok? Aconteceu construir uma ciclovia. Ou vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar que uma rua que tinha mão dupla se tornou mão única, uma avenida, enfim. Será que isso vai diminuir o risco de colisão? Será que houveram menos acidentes? Né? Será que tornar essa via de mão única diminuiu o tempo das pessoas no trânsito? Eu posso contribuir respondendo essa pergunta. Né? Então, eu vou contribuir para essa discussão mais agregada, mais macro. Né? Mas eu não estou respondendo ela. Ok? E aí nós temos problemas de valor, pessoal. Né? Qual é a melhor técnica psicoterápica? É meio complexo, né? É bom adotar jogos e simulações com técnicas didáticas? Os pais devem dar palmadas nos filhos? Percebam que problemas de valor já tem muito a ver com questões preconcebidas que nós temos, né? Lembra que eu falei no início, questão de religioso, que eu sou religioso, enfim. São determinados problemas que muitas vezes a gente já tem uma pré-opinião, né? E a gente não consegue testar cientificamente, por exemplo, tá? Então, são problemas de valor, né? Vocês podem pensar em diversos aqui, foram só os que a gente trouxe, né? Então, aqui tem outro problema clássico, né? O Estado deve manter sob controle as atividades econômicas? Será que o Estado deve intervir mais ou menos na economia? Isso a gente ouve muito, né? Quando pensamos em economistas, discussões na imprensa, né? São problemas de valor. Eu acho X, tu acha Y. Como é que a gente vai responder essa pergunta? A gente pode fazer diversas subperguntas que podem contribuir. Será que se o Estado aumentar a taxa de impostos sobre a comercialização de refrigerantes, vai diminuir a obesidade? Eu posso, de certa forma, ajudar para a discussão desse tema. Né? Mas ele em si eu não consigo responder. Ou seja, são problemas de valor, eles indagam se uma coisa é boa ou ruim, desejável ou indesejável, certo ou errado, melhor ou pior. Né? Se algo deveria ser feito, isso vai muito de cada um de nós, né? Então, por isso que a gente naturalmente acaba pensando até em questões religiosas sempre, né? Porque são questões mais dogmáticas. Né? Então, ela não pode, a pesquisa científica, ela não vai responder questões de engenharia de valor, porque sua correção e incorreção não é passível de verificação empírica. Eu não consigo testar. Esse tipo de tema eu não consigo testar. Então, o problema é de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. Lembram a ideia de fazermos simulação, de aumento de taxa de juros, o impacto delas, de repente, no câmbio, aliás, de repente, na inflação? Então, são coisas mais nesse sentido. Tá? O problema científico, pessoal, vamos pensar em um aqui. Em que medida a escolaridade determina a preferência político-partidária? Né? Note que se trata de um problema que envolve variáveis suscetíveis de observação ou de manipulação. Né? É perfeitamente possível verificar a preferência político-partidária de um determinado grupo, bem como seu nível de escolaridade, para depois determinar em que medida essas variáveis estão relacionadas entre si. Então, eu traço uma série de características das pessoas, né? Escolaridade, gênero, raça, escolaridade da mãe, que é um tema muito, uma variável sempre muito importante quando a gente fala de microeconomia, tá? Por exemplo, renda. E aí, sim, o voto que essa pessoa costuma manter, né? Vamos pensar em republicanos e democratas nos Estados Unidos, né? São os dois grandes partidos, né? E aí a gente pode tentar entender como essas variáveis podem estar influenciando na escolha entre democratas e republicanos, ok? Então, vamos pensar em algumas regras aqui. As ciências sociais aplicadas, a qual a economia, finanças, a administração fazem parte, a dificuldade na formulação de problemas é acentuada porque, não raro, eles se encontram intimamente vinculados a valores sociais e também porque requerem soluções de ordem prática. Né? Percebam o quanto encontrarmos problemas de pesquisa aqui em economia e respondermos esses problemas de pesquisa pode ser mais complexo do que testarmos uma determinada vitamina em um determinado animal, por exemplo, testarmos uma vacina em um ser humano. Né? A gente não consegue fazer esses testes na maioria das vezes. Né? Por isso que a gente usa tanto base de dados, tantas ferramentas estatísticas para tentar contornar esses problemas de manipulação. Então, não é uma tarefa fácil formular esse problema, né? Minha experiência que eu tenho com orientação é muito isso. A maioria dos nossos
dos meus alunos, enfim, vêm com temas, isso é ótimo, porque na maioria das vezes eles trazem temas que influenciaram muito já em suas vidas, né? E aí nós precisamos lapidar para, enfim, encontrarmos qual vai ser a pergunta de pesquisa para contribuir com a discussão desse tema que interessa o nosso aluno, né? Então, mas não é uma tarefa fácil, né? A gente tem que pensar que tipo de recurso nós temos disponíveis para responder essa pergunta, se temos tempo hábil, né? Aquelas questões iniciais que nós vimos. Tá bem? Vamos passando, pessoal, falamos bastante da pergunta de pesquisa, temos alguns exemplos, e a ideia é que a gente foque mais, eu estou cuidando do horário aqui, fiquem tranquilos, que a gente foque mais Aqui são algumas dicas, né, de conversarmos sobre o nosso trabalho com outras pessoas. Acho que cada vez que a gente conta o nosso trabalho, a gente pensa nele de maneira até, às vezes, na terceira pessoa, e faz com que nós mesmos tenhamos opiniões diferentes do nosso próprio trabalho. Isso é interessante, né? Então, mostrar para pessoas mais experientes, né? Basicamente isso que a gente está passando aqui. São dicas para tornar as coisas tornar melhor, né, o nosso desenvolvimento. Tá bem? E aí, pessoal, eu estou só querendo chegar na parte de técnicas mesmo, para focarmos aqui. Já falamos bastante de pergunta de pesquisa e de tema, né? E aí, pessoal, a gente vai chegar na nossa parte de metodologia, né? O que isso quer dizer, pessoal, metodologia, né? É um método de abordagem, né? Como a gente vai responder nossa pergunta de pesquisa, quais técnicas a gente vai utilizar, qual população e amostra a gente vai utilizar, né? Quais dados, como vamos coletar esses dados, tá bem? E percebam que interessante aqui, ó, ela não está presente na pesquisa bibliográfica, ela está presente na exploratória, na descritiva e na experimental. Sim, disponibilizo sim, Adson. Bom, obrigado pela pergunta. Disponibilizo sim. A gente está preparando um livro, pessoal, até aproveitando lá dentro aí da pergunta do Adson, a gente está preparando um livro bem prático mesmo, assim, muito próximo do que estão nas lâminas, para eu e o professor Sérgio Gadelha, para a gente, enfim, a ideia é que ele seja bem prático mesmo, sem muitas voltas, né? Que ele seja, enfim, traga alguns exemplos, assim. Espero aí que a gente consiga lançar esse ano ainda. Tá bem? Então, pessoal, a metodologia. Vamos passar. Opa, às vezes dá uma bugada aqui no meu teclado e ele não passa. Método, pessoal, vem do grego, né? Quer dizer caminho ou via. Então, como eu vou chegar a um fim? Vejam o quanto é muito o que a gente já estava falando. O método que eu vou utilizar, ele vai me ajudar a responder minha pergunta, resolver meu problema, ok? Então, metodologia nada mais é do que o estudo do método, né? A gente tem esse capítulo na seção em qualquer trabalho científico, que chama metodologia, onde a gente vai explicar que método estamos utilizando, para que o autor consiga, aliás, o leitor consiga entender bem o que foi feito ali. Tá bem? Esse é a seção de um artigo científico em que a gente vê muita fórmula matemática em economia, por exemplo. Né? Vou até fazer um adendo aqui, pessoal. O formato clássico de um artigo científico ele vai ser composto por 5 seções, né? A metodologia geralmente é a terceira delas. A gente vai ter a introdução, né? A introdução vai conter aquela contextualização do tema, o objetivo, as hipóteses, ok? Vai dar já um apanhado da metodologia utilizada, um apanhado da literatura que nós estamos tentando contribuir, ok? A segunda seção clássica de um artigo científico, ela é o nosso referencial teórico, que, na maioria das vezes, é a nossa revisão bibliográfica. Então, a gente vai fazer essa imersão na literatura que estamos investigando, fazer muita citação, explicando aí quais são os principais achados dos autores até então, né, para tornar bastante fácil para o nosso leitor entender esse universo que estamos trabalhando. Temos sim, em metodologia,
como disciplina, assim, a gente tem, aqui eu acabei tendo que encurtar, não trabalhei com elas, né, mas a gente fala bastante de Karl Popper, de Descartes, enfim, Thomas Hobbes, John Locke, né? Então existem essas discussões aí epistemológicas, né? Mas já adianto aqui que eu acho que o nosso grande guru da economia aplicada, né, cientificamente falando e epistemologicamente falando, é o Karl Popper, né? Ok? Principalmente por conta dessa grande bagagem de testabilidade que o Karl Popper traz, né? De como a gente tem que pensar nosso problema científico e a nossa resposta do ponto de vista de falseá-lo, né? Como eu vou falsear o que eu estou te dizendo, ok? Então, a metodologia vai nos ajudar a responder essa pergunta, como eu estava falando. Ela vai ser a nossa terceira sessão clássica de um artigo científico, ok? Dentro da metodologia, nós vamos expor nossas bases de dados, né? Puxa, vou usar séries de dados de inflação, câmbio, juro, PIB do Brasil de 1998 até 2018, com frequência mensal, por exemplo. Ali eu vou botar a minha estatística descritiva, quais foram as médias que eu já falei antes, lembram? Médias, máximos e mínimos das minhas variáveis ao longo desse tempo, desvio padrão, um pouquinho do que é uma pesquisa descritiva, eu vou colocar ali para ilustrar para o meu leitor, ok? Para, enfim, tratar diretamente do modelo que eu vou utilizar para responder minha pergunta. Vou usar um MQO, por exemplo, mínimos quadrados ordinários, a regressão linear. Vou usar um VAR, o vetor autorregressivo de séries temporais. Vou usar um ARIMA, muito utilizado para tentarmos fazer projeções mais simples, univariadas. Ok? Nessa sessão a gente vai explicar. Por isso que eu falei que é onde nós temos a maior parte de fórmulas matemáticas, né? Depois disso, pessoal, a quarta sessão clássica de um artigo, ela vai ser nossos resultados, né? Onde a gente vai expor, na maioria das vezes nós temos tabelas, algumas vezes imagens, né? Onde a gente expõe os resultados que encontramos em nossas estimações, né? Utilizando esse método, e a partir disso a gente usa para discutir esses resultados. Né? Perceba que com o aumento da taxa de juros, a inflação é reduzida. Essa redução acontece depois de 3 meses, por exemplo. Então, estou discutindo o que eu encontrei utilizando o meu método, né? E na quinta sessão e última clássica de um artigo científico, a gente tem a conclusão, que aí é retomar todos os pontos, né? O que foi feito, a contextualização de novo, quais são os dados, quais são as metodologias e os principais resultados. Ok? Então, essas são as 5 sessões clássicas que nós temos nos trabalhos científicos. A gente fala também de Lakatos, né? A gente precisa falar, mas eu acho que... Porque há essa discussão epistemológica como um todo, né? Eu gosto muito do Lakatos por conta daquela ideia dele de core, né? Aquela ideia de núcleo duro, né? Em que a gente vai fazendo contribuições em torno do núcleo duro da nossa agenda de pesquisa, da nossa linha de pesquisa, né? Eu acho que a economia aplicada, a economia ortodoxa, o mainstream econômico, ele funciona sob a ótica do Lakatos, né? Ele é muito importante nessa questão, na minha opinião, ok? E então ele na minha opinião, ele é o grande epistemologista que definiu como funciona o nosso mainstream econômico, né? Então a gente chegou a uma conclusão lá na década de 40, por exemplo, que a escolaridade da mãe é que impacta na renda do filho. Legal, isso virou nosso núcleo duro. Muita gente brigou, muita gente publicou artigos dizendo o contrário. A economia bateu muito, aliás, a ciência bateu, discutiu muito esses resultados até que isso foi corroborado. Legal. Então, para a maioria dos casos, a escolaridade da mãe vai impactar na renda do filho. Ok. Então, isso virou nosso núcleo duro. A partir disso, nós fazemos novas pesquisas para tentar entender como as coisas ocorrem. Então, vamos imaginar que uma mãe que tem uma renda maior, né? Vamos testar se uma mãe com uma renda maior também impacta na renda do filho, entendeu? Então, são outras sub-coisas que vão sendo testadas a partir do nosso núcleo duro, tá certo? Eu acho, então, que o Lakatos é o nosso... É quem melhor descreveu, né, como funciona a economia mainstream. Tá bem? Temos o núcleo duro, os fundamentos, os axiomas, e a partir disso nós vamos acoplando evidências novas à medida que a ciência vai avançando. Mas, como fazer ciência
como fazemos nossos trabalhos. Eu acho que quem dialoga melhor conosco é o Karl Popper, tá bem? Então, falamos aí já das 5 sessões clássicas, né? Eu acho sempre importante falar sobre isso, tá bem? Nossa metodologia, pessoal, o que ela é? Nós vamos ter pressupostos e procedimentos. Quais são os nossos pressupostos? Nós temos pressupostos filosóficos, né? Visão de ciência, visão de mundo, visão do objetivo de estudo, né? Esses pressupostos eles estão divididos também em pressupostos teóricos, né? Que seria, então, referencial teórico em relação à ciência que pratica, referencial teórico que suporta o recorte do objetivo, referencial técnico específico da pesquisa em questão, né? Por outro lado, o procedimento, pessoal, procedimento de pesquisa, né? Concepção do objeto, circunscrição do objeto, coleta de dados, análise de dados, interpretação desses dados, né? Elaboração de teorias descritivas e preditivas, né? Por outro lado, temos também como procedimentos os procedimentos de relatório, né? Organização desses dados, seleção desses dados relevantes, elaboração, enfim, final do relatório, tá bem? Que é a adoção de normas técnicas, enfim. Ok? Então, pessoal, nosso método científico, ele também pode ser classificado pelos métodos de abordagem, né? Os métodos de abordagem mais abstratos, por exemplo, dedutivo, indutivo, dialético, hipotético, dedutivo, fenomenológico, né? E os meios mais técnicos, né? Experimental, observacional, comparativo, estatístico, monográfico, clínico, mais comumente utilizado em administração, economia e contabilidade. Ok? Então, tipos de método de pesquisa científica, pessoal. Então, o método indutivo, nós temos autores criadores, né? Como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, né? E ele procura mostrar que o conhecimento se fundamenta na experiência, não considerando princípios pré-estabelecidos. O raciocínio se dá pela generalização advinda da observação de casos particulares. E essas observações dos casos concretos permitem a generalização da explicação científica. O método indutivo se processa em 3 etapas. A gente observa o objeto de estudo, faz, então, o entendimento da relação entre eles e depois fazemos a generalização dessa relação, né? O método dedutivo, né? Temos aqui como criadores René Descartes, Spinoza, Leibniz. Ele tem como pressuposto que só a prática da razão leva ao conhecimento verdadeiro, né? Esses autores entendiam que o homem, sujeito, apreende o conhecimento, objeto pela razão, dado que os fatos em si não são fontes de todos os conhecimentos. O raciocínio dedutivo objetiva explicar o conteúdo das premissas adotadas na análise, usando uma cadeia de raciocínio em ordem descendente da análise do geral ao particular, né? Aquela ideia de afunilamento, para que, então, nós cheguemos a uma conclusão. Usa-se, então, do silogismo, né? Que é a construção lógica, partindo de 2 premissas, né? Que, a partir dessa, deriva das mesmas, uma terceira premissa, enfim, a conclusão. Percebam que essas são discussões mais filosóficas, né? De como o conhecimento está se dando, né? Como a ciência vai avançando. Exato. O que a gente tem, Adson, na teoria microeconômica? Nós temos uma espécie de observação, né? E aí é utilizado do método dedutivo, né? Que aí a gente consegue fazer sempre aquele diálogo muito grande com matemática, em que a gente tem axiomas, né? Por exemplo, axioma da monotonicidade, mais é melhor que menos. Axioma da convexidade, né? Se eu prefiro A a B e B a C, então eu vou preferir A a C. Lembram disso? Né? Então, ele usa, sim, microeconomia do método dedutivo. Ok? E isso vai dialogar com a pergunta anterior, deixa eu só ver quem foi que perguntou. Ah, foi tu também, Adson. Legal, obrigado. Obrigado pelas perguntas, viu, Adson? Foi tu que comentou da ideia do enrilacados, né? A gente tem esse core, né? Foi assumido pela ciência como um todo que as pessoas são racionais e que o princípio da monotonicidade existe. Eu vou preferir mais do que menos, né? E a partir disso eu vou desenvolvendo novas teorias, né? Então é a ideia daquele core fixo, né? Que ele é corroborado e a partir disso eu vou implementando novas teorias, ok?
Beleza? O hipotético dedutivo, pessoal. Vamos voltar. O hipotético dedutivo é o Karl Popper, né? Que eu falei que eu acho que é o mais utilizado aqui. Mas vejam, a gente está tratando epistemologia nesse ponto, tá? A gente está tratando como a ciência se desenvolve como um todo e não necessariamente como a gente vai fazer o nosso trabalho, né? Mas qual é a ideia que tem aqui por trás, pessoal? O raciocínio hipotético dedutivo mostra que, ao se pesquisar, os conhecimentos disponíveis sobre o que se está estudando são poucos ou insuficientes para se generalizar uma linha analítica, né? Surge, então, um problema de definição metodológica. Para se resolver tal problema e explicar tais dificuldades, se formulam conjecturas ou hipóteses, né? Que, pelas mesmas, buscam-se a consequência lógica de tais hipóteses que deverão ser testadas ou falseadas, né? Aqui vem a grande contribuição do Karl Popper, né? A nossa ideia de testar hipóteses, né? Vejam, olha que legal trazer. Eu gosto muito de falar dos artigos, né? Hoje a gente está com o tempo muito contado, mas eu estou trabalhando há um bom tempo já num artigo que eu estou testando a lei do preço único. Não sei se vocês já ouviram falar. A lei do preço único diz que se eu comprar ações, por exemplo, da Petrobras no Brasil, eu não consigo ter arbitrariamente lucros vendendo ela nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Eu não consigo, por exemplo, comprar café no Brasil e vender o mesmo café nos Estados Unidos e ter lucros. A lei do preço único vai dizer que, descontando tributos, né, questões estruturais dos países, o preço é o mesmo, ainda que ele pareça muito diferente. Se eu for comprar aqui todos os custos de transação e eu for vender lá, eu não vou ter lucro nenhum. Essa é a lei do preço único, tá? E essa lei do preço único é muito bem corroborada já desde a década de talvez 50, né? Tem todo aquele diálogo com a paridade do poder de compra, que é tema de microeconomia, né? Bem interessante, inclusive, na minha opinião, tá? Aí, o que acontece? Eu estou testando esse artigo que eu estou trabalhando há um tempinho já, influência da lei do preço único nos preços de soja e milho no Brasil, né? Negociados na B3. E eu verifico não, eu testo duas hipóteses. Legal. Eu estou entendendo a influência externa dos preços de Chicago, tá? Só para fazer um adendo aqui, Chicago é a bolsa de maior liquidez de grãos do mundo, né? Então, milho e soja são principalmente negociadas lá e elas vão ajudar a determinar os preços no resto do mundo, tá? Essa influência eu vou tentar captar para os nossos preços aqui negociados na B3. Ok, legal. O que eu vou testar? Qual é o meu H0? Minha hipótese nula, pessoal. Minha hipótese nula diz que o meu beta 1, que é o meu preço externo de soja e de milho, ele é igual a 1. Se a lei do preço único for válida, o preço da soja nos Estados Unidos tem que ser igual ao preço da soja no Brasil. Ok? A minha hipótese alternativa, o meu H1, é de que esses preços, né, o beta 1 é diferente de 1. Né? Então, vejam como eu estou testando. Bem aí, eu usei toda essa história, todo esse exemplo para falar o quanto a gente recebe essa influência do Karl Popper, né? Que é a ideia de pensarmos um tema, pensarmos um problema de pesquisa, a partir dele desenvolvermos hipóteses e aí sim, então, usarmos das técnicas, sejam elas estatísticas, econométricas, de equilíbrio geral, enfim, para responder essa minha hipótese. Aliás, para testar essa minha hipótese, se ela é verdadeira ou não. Então, nesse meu caso, eu estou testando se esse beta 1 dos preços externos está sendo igual a 1. Ok? Essa é a ideia. Então, por isso essa influência tão grande do Karl Popper. Ok? O método dialético, pessoal, é criado e é muito utilizado, né, pelo Karl Marx, né? Acho que foi um dos grandes... Aliás, ele não é criado, né? Mas foi muito utilizado e difundido pelo Karl Marx, né? Mas, na verdade, foi criado pelo Hegel, né? A filosofia de Hegel está fundamentada na dialética da ideia, né? Então, Hegel, para desenvolvê-la nos trabalhos de Heráclito, Aristóteles, Descartes, Kant, enfim. O raciocínio dialético possui uma lógica analítica na seguinte sequência. A gente tem tese, antítese e depois a síntese, né? Tendo como ponto de partida a tese, né? Ser pura potencialidade, o qual deve se manifestar na realidade, por meio da antítese, e o não ser. Então, nessa contradição de tese e antítese surge a síntese, tá? O vai virar, ok?
O raciocínio dialético ele é aplicado à aquisição de conhecimento quanto à explicação dos processos históricos e políticos, né? Então, a gente sabe que diversas ciências utilizam, né, mais desse método dialético. A gente utiliza muito pouco em economia, né? Mas eu já vi trabalhos de ciência política que utilizam, trabalhos de ciências sociais menos aplicadas, né? Que fazem muito a utilização desse método, né? Por que menos aplicados? Qual é a ideia? Né? A economia nada mais é do que uma ciência humana, ok? Então, ela está enquadrada dentro das ciências humanas como uma ciência social. E por que aplicada, pessoal? Porque a gente está utilizando aplicações matemáticas, estatísticas, coisas mais factivelmente testáveis, né? Mais empíricas, como bases de dados de PIB, por exemplo, de renda das pessoas, para tentar responder nossas perguntas, né? Por isso que a gente chama de aplicada, né? A economia é uma ciência humana, social, aplicada. Ela utiliza estatística e matemática para responder suas perguntas, mas ela está respondendo perguntas do cunho social, tá? Ela não é uma ciência exata, como é propriamente a matemática, ok? E, por fim, o fenomenológico, então, né? O autor criador é o Husserl, que tem como preocupação principal descrever a experiência estudada como ela se apresenta na realidade. No raciocínio fenomenológico, a realidade é construída socialmente e entendida como compreendido, interpretado e o comunicado, né? A realidade, então, não é a única. Existem tantas realidades dependendo de suas interpretações e comunicações, né? O raciocínio fenomenológico é utilizado em pesquisas qualitativas, na maioria das vezes, ok? O que eu gostaria de deixar e ressaltar novamente com vocês, pessoal, é o quanto a gente vai utilizar, o quanto se utiliza em economia, né, o método experimental, tá? Em que nós vamos ter um problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa ele vai ser criado a partir de um tema que nós tenhamos interesse, que nos inquiete, de certa forma, que nós queiramos responder um determinado problema. Aliás, responder uma determinada curiosidade, uma determinada pergunta, tá bem? A partir disso, nós formularemos hipóteses e utilizaremos do ferramental que, naturalmente, economistas usam, que dialoga aí muito com estatística e matemática, para responder essa nossa pergunta, ok? Então, é esse confronto de variáveis para responder a nossa pergunta de pesquisa que é o nosso grande diferencial. Não estou dizendo que é maior, melhor, pior em relação às demais ciências. Não é isso, mas eu acho que essa é a nossa grande diferença aqui para quem pesquisa em economia em relação às demais ciências, ok? Nem sei qual é a melhor, né? Nunca parei para pensar qual é a melhor, mas essa é o que a gente costuma fazer em economia, tá bem? Então, tem um tema que me interessa? Ok, um tema que eu gosto. Vou pesquisar sobre, por exemplo, preço de soja, sobre armamento civil, sobre, enfim, políticas públicas, sobre distribuição de renda. A partir disso, eu vou definir um problema para tornar essa minha pesquisa factível de resposta a uma pergunta. Depois disso, eu formulo hipóteses de resposta para essa pergunta. Então, eu uso todo esse nosso ferramental. Nós somos conhecidos também por isso, utilizarmos muita matemática, estatística, enfim. Tanto que muita gente, a gente ouve falar na imprensa, enfim, as pessoas como um todo estão acostumadas a chamar a economia como ciência exata, e não é, tá? Mas a gente usa esse ferramental das ciências exatas para responder e testar essas nossas hipóteses. Ok, pessoal? Pô, eu, mesmo cuidando do horário, eu passei aí 10 minutos, né? Mas acho que pode aí dialogar com a nossa tolerância inicial. Tá bem? Gostaria muito de agradecer, fiquei bastante contente aí com o quórum, pelo fato do quórum ter se mantido, acho isso muito legal, tá? Sei que metodologia científica, técnicas de pesquisa, são disciplinas, são temas que na maioria das vezes têm menos demanda do que as coisas mais práticas, né? Como pensarmos em finanças, pensarmos em macro, micro, enfim, marketing, gestão de pessoas, isso tudo parece muito mais palpável, né? Parece que vai nos trazer produtividade de maneira mais direta, tá? A gente tem mais interesse por esses temas, mas a metodologia e as técnicas estão por trás de todos eles, né? Foi o que eu falei no início, ok? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer
deixar um espaço aí para vocês comentarem qualquer coisa, tá bem? Fiquem à vontade para abrir o microfone, comentar no chat também, vai ser um prazer aí a gente conversar, tá bem? Professor, Sim. primeiro, boa noite a todos os colegas aí. Elogiar o professor aí pela brilhante preleção, exposição, muito claro, objetivo na exposição dos temas, né? Importante, sim, essa questão da metodologia. Ultimamente, estou iniciando agora essa jornada no mestrado em economia aqui no IDP, mas a gente verifica desde a graduação que é uma deficiência, né, na formação dos estudantes em economia, essa formação mais robusta em metodologia de pesquisa, né? Uhum. Ou seja, como o professor acabou de falar, muitas vezes não há essa demanda, por vezes também a falha está do outro lado do balcão, às vezes os docentes não sabem cativar os alunos, né, pela importância da metodologia. E eu verifico que quando você tem um maior domínio, né, do debate, né, em torno de metodologia, das técnicas de metodologia, isso facilita muito a compreensão das matérias mesmo de economia, né? Ou seja, quando você parte para ler algum texto, né, seja de macroeconomia, desenvolvimento econômico, ou qualquer outra área da economia, né? Quando você analisa metodologicamente, né, como foi estruturado o texto, aquele conhecimento, como você chegou àqueles resultados, isso facilita muito, né, a análise, né? Então, eu penso que foi importante essa iniciativa do IDP e nos possibilitar, né, essa conversa aqui. E eu espero que seja a primeira de muitas, né? Que tenhamos mais encontros aí para estarmos falando sobre metodologia, ou seja, trazendo esses conhecimentos muito importantes. Agradeço ao professor aí. Muito obrigado, Edson. Obrigado pelos comentários. Concordo muito contigo com o que tu trouxe, né? É aquela coisa, né? Eu gosto, como eu trabalho com cálculo, métodos quantitativos e metodologia, eu brinco que eu sou o goleiro, né? Todo mundo dá sempre aquela ideia do meia atacante, né? Do atacante que faz gol, enfim. Mas, porque de fato, cara, micro, finança, a gente tende a ter mais, enfim, como eu falei, né? Da parte mais de administração, né? Marketing, gestão de pessoas, administração pública, a gente parece que tem mais tesão, são mais palpáveis aquelas discussões, né? Do que cálculo, métodos quantitativos, metodologia científica. Mas concordo muito com o que tu falou também, Adson, que conhecermos bem a metodologia científica nos ajuda também poupar tempo quando queremos aprender alguma coisa nova. Isso é muito legal. Olhar um artigo, ao invés de ler ele inteiro, chegar nos pontos críticos, né? Onde a gente vai, de fato, agregar, né? Vai conseguir aprender, vai conseguirmos nos tornar mais produtivos, digamos assim, e aí a gente já vai para pegar insight em outro paper, outro artigo, outro estudo, né? Então, isso é legal, e isso a gente vai aprender aos poucos, quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai captando aí, né? Então, queria também agradecer, pessoal, os comentários dos colegas aqui ao lado. Pô, queria muito estar presencial essa hora aí para estar tomando um café com vocês, né? Até seguir com o assunto. Mas, enfim, são os tempos, né, que espero aí que estejam acabando também, esses tempos de modo remoto. Mas muito obrigado, Cirlei, muito obrigado, Wesley. Fico muito contente aí com os comentários. Muito obrigado, Márcia, Romério, Antunes. Obrigado mesmo, tá bem? Espero aí que nós possamos nos encontrar, tenhamos outras conversas nesse sentido. Eu vou deixar meu e-mail aí, caso alguém queira comentar qualquer coisa, enfim, fiquem à vontade aí para entrar em contato, ok? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Uma boa noite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. E é isso. Obrigado, Edivonete, também. Valeu mesmo. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu. Obrigado, Túlio. Até mais. Valeu, Matias. Abraço.